A maioria das pessoas acredita que a crise é um sinal de erro, de castigo, de desvio. E muitas vezes, não. Algumas vezes sim, às vezes precisamos passar por situações difíceis para identificar em nós aquilo que precisa de mudança, aquilo que precisa de ser corrigido mesmo. E ok, não é? Passamos por situações que elas vêm para nos ensinar, para nos limpar, para nos lavar, para que nós possamos assumir um novo posicionamento e reconhecer aquilo que em nós precisa de mudança. Mas nem sempre é isso, não é? Davi, um homem da Bíblia, alguns conhecem, outros não, ele foi chamado, foi nomeado rei, Deus o consagrou como rei. Mas antes de Deus entregar a coroa para Davi, ele apresentou um gigante. Havia naquele tempo um gigante chamado Golias. E aquele Golias, ele já tinha lutado com outras pessoas e ninguém tinha vencido o gigante. E Davi, um pastor de ovelhas, foi lá lutar contra aquele gigante. E quando ele venceu aquele gigante, aquilo mostrou que ele estava pronto para ser rei. Que ele tinha essa habilidade, as capacidades, aquilo que um rei precisava. Davi venceu estrategicamente o gigante, não foi na força, não foi na luta, mas ele usou aquilo que ele tinha. Davi tinha uma funda, que ali tinha as pedras, e ele tacou uma daquelas pedras bem na falha onde havia abertura na armadura do gigante. Então o gigante caiu. Davi olhou para ele mesmo, e quando deram todas aquelas armaduras para ele colocar, ele nem tinha forças, ele era bem magrinho, também não tinha muita altura, então ele nem conseguia utilizar aquela armadura toda. E mesmo assim ele não desistiu. Por quê? Porque ele confiou, que se Deus o chamou é porque ele iria o capacitar para vencer aquele gigante. Então, aquele cenário foi o cenário que ativou o reinado em Davi, que ativou em Davi a autoridade para ser rei. E o que eu quero te dizer, que nessa perspectiva espiritual e sistêmica, eu não sei qual é o cenário que você está vivendo hoje. Esse cenário talvez possa estar muito caótico, você pode estar vivendo muitas crises, não só financeiras, mas talvez na família, na saúde, ou enfim, em várias áreas da tua vida ao mesmo tempo. E eu quero te dizer que esse cenário é o cenário que está ativando em você o milagre. Todo milagre, ele nasce de um problema, porque se não houver o problema, para que vai haver o milagre? Então, é no problema que a intervenção divina, ela entra, e faz o impossível virar possível. O que na tua vida hoje parece um problema, mas que pode estar a ser o cenário do teu próximo milagre? Uma das coisas também que se passa muito na mente, quando nós estamos a viver um cenário de crise, é que algumas vezes você pensa que Deus, ele virou as costas para você. Ele não está te ouvindo, ou ele está ignorando o seu sofrimento, não é? Crise não é ausência de Deus. Crise é o lugar
aonde a fé, né, deixa de ser discurso e passa a ser posicionamento. Quando a crise vem, você precisa olhar para o lugar aonde você deveria estar e não está ainda, não é? Ou seja, essa crise está requerendo de mim um novo posicionamento. Porque às vezes nós ficamos acomodados, não é? Naquela situação ali. Então, né, pessoas que fazem um caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento, e algumas delas, né, não conseguem ver a sua vida mudar. Por quê? Porque mesmo ela vivendo a crise, ela não se levanta para mudar a sua posição, né? Então, a crise, ela é um chamado, ela é uma mensagem para você mudar o seu posicionamento, olhar para dentro de si, ver quais são os padrões que você deve mudar, o que tem sido, não é, ali aquele ponto-chave que te faz repetir aqui erros e que te faz também ir para o sofrimento. A ignorância, nós sofremos enquanto somos ignorantes a algo. Então, ao que você tem sido ignorante e que, se você soubesse a verdade, se você encarasse a verdade e se você realmente reconhecer isto, você vai mudar de posicionamento e você vai sair desse sofrimento. Eu, refletindo em experiências recentes, eu identifiquei uma falha que ainda em mim existia. E essa falha estava na comunicação. Por quê? Às vezes, né, vem a intuição e diz, olha, é isso aqui. E aí eu vou lá e não faço os questionamentos e dentro daquilo que a intuição já disse, né? Então, por quê? Por não querer, às vezes, colocar o outro numa berlinda, aonde tem que me responder a verdade. Então, isso depois me trouxe o quê? Sofrimento e problemas. Então, eu vi que isso tinha que mudar, né? Porque isso ainda era uma atitude da minha criança interior, que ainda com aqueles aprendizados, não é, lá do meu lar emocional, do meu primeiro, né, ali, daquele lar emocional com os pais, aonde, não é, muitas vezes era ensinado que o silêncio era melhor do que você enfrentar um conflito e colocar o outro desconfortável. Às vezes nós temos pena de deixar o outro desconfortável com as nossas perguntas ou com o nosso, não é, ali, a nossa comunicação em busca de mais clareza sobre determinada situação. Então, não tenha medo de deixar o outro desconfortável. Tenha medo de você não falar o que é preciso e sofrer. Então, dentro da crise gerada, né, do momento ali vivido, eu identifiquei que era isto que a crise queria que eu mudasse. Não só isto, não é? Foram muitas outras coisas, mas essa era uma delas. Então, quero trazer para vocês aqui mais uma passagem da Bíblia que fala do milagre da multiplicação. Jesus tinha pregado para uma multidão, horas a fio, e no final, não é, quando ele ia despedir a multidão para que cada um fosse para o seu lugar, para sua casa,
os discípulos falaram assim: olha, nós não podemos aqui despedi-los porque eles estão com fome, não é? E aí Jesus não reclamou da fome. Ele perguntou assim: o que é que se tem aí agora? O que é que tem disponível agora? Então, os discípulos foram ali reunir, ver quem tinha o quê? Tinha 5 pães e 2 peixes. E a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, aconteceu o milagre, chamado milagre da multiplicação, onde inúmeros cestos de pães foram cheios e teve peixe para toda a gente comer, e aquela multidão foi alimentada. E aqui tem uma lição: a vida não se lidera a partir da falta, mas a partir do que já existe. E eu tenho uma pergunta para te fazer, que talvez te deixe desconfortável, mas nesse momento ela é necessária para te levar a refletir e, ao refletir, a mudar. O que tens hoje nas mãos que tu estás a desvalorizar porque parece pouco? Quando Jesus ouviu aquela resposta, 5 pães e 2 peixinhos, ele não reclamou que aquilo era pouco. Nossa, mas isso é muito pouco. Só tem isso? Não. Ele ali viu a oportunidade para o milagre. A crise era milhares de pessoas com fome. O que se tinha naquele momento? 5 pães e 2 peixes. E Jesus então perguntou ao Pai: o que podemos fazer com isso? E o Pai falou: um milagre. E aí, na Bíblia diz que o pão se multiplicou tanto que ainda sobrou, né? Ainda sobrou. Então, esse foi o milagre. E você, quando você para de se desvalorizar, olha para o que você tem hoje. Quando você para de reclamar pelo que você tem hoje e começas a pensar em formas de multiplicar isso, em gerar uma nova receita sobre isso, gerar um novo caixa com isso, gerar uma nova carreira com isso, aí você não vai gerar escassez, porque quem se baseia a sua vida naquilo que falta ou que pode faltar, atrai mais escassez. Mas aquele que olha para o que tem e valoriza o que tem e usa o que tem e começa com o que tem, esse vive esse milagre da multiplicação, da abundância, da prosperidade. Muitas vezes nós pedimos a mudança externa, mas Deus trabalha primeiro a estrutura interna, porque o pai sabe quando pode dar tal coisa ao filho. Ele não vai dar uma Ferrari se aquele filho ainda não tem o seu certificado de habilitação para dirigir. Então, a crise é, meu Deus, ter que estudar aquelas provas todas, né? Estudar ali aquele livro todo, passar nessa prova, depois fazer a prática, meu Deus. E aí vem o sofrimento. Então, quando esse filho, ele segue e faz tudo o que é preciso e recebe esse certificado, então o pai vai presenteá-lo. E a mesma coisa acontece com você. Quando você está numa fase de preparação, ele está preparando tudo para que você saiba exatamente como administrar a bênção que ele vai te entregar. Há um ditado que diz: quanto maior a luta, maior a vitória.
Porque a vitória é tão grande que você precisa estar habilitado a administrá-la. Então, uma pessoa, não é, que ela vai viver um novo movimento, e esse movimento é grandioso, ela vai precisar de entrar nessa luta, nessa batalha, nessa jornada, nesse processo, para que possa receber. E uma outra coisa esse ano de 2026 é o ano da ordem. O que na sua vida precisa ordenar, que após ser ordenado, você viverá a paz que tanto deseja. Esse ano é o ano da ordem. Por isso, zele pela verdade, zele pela disciplina, zele por aquilo que você precisa fazer para melhorar a sua vida e você tem deixado de fazer até hoje, tem procrastinado. E aí só repete o sofrimento. Põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua mente, põe em ordem a sua alma, o seu espírito, o seu interior. E as coisas cá fora, elas vão se ordenar também. E você vai ver a paz. Que a sua motivação para colocar as coisas em ordem seja ter a paz que você tanto deseja. Qual é a maturidade que essa crise que você vive hoje está pedindo de ti? Sem ordem interna, a abundância torna-se caos. Então, vamos ordenar. Vamos colocar as coisas no lugar. Onde está o teu foco, né? Olhar constantemente para onde você esteve prende a sua energia no passado. E a fé? O que é a fé? A fé é alinhar o corpo, a mente, o espírito e as decisões com o lugar para onde tu queres ir, né? Jesus nunca multiplicou aqueles pães, aqueles peixes para manter o povo no mesmo nível de consciência. Não. Eles ali passaram a ter uma nova consciência. Agradecer pelo que tinha e viver o milagre. E aqui eu quero finalizar dizendo alguns pontos chaves para que você possa levar para a sua vida e aplicar. Reclamar da crise é resistir ao processo. E a sua resistência prolonga o sofrimento. Quando você ganha, acessa consciência, essa consciência vai encurtar a travessia, vai encurtar a crise. E a crise não é castigo, é um convite para reposicionamento. Então, ouça esse convite. Então, a crise vai passar mais rápido. O que não é integrado se repete, o que não é aprendido se repete, mas a partir do momento que você aprendeu, esse ciclo de repetição, ele se encerra. E eu vou te deixar aqui uma última pergunta, que é: o que você está resistindo que, se você aceitasse, poderia transformar a sua vida? Eu quero agora que você repita algumas frases que eu vou dizer aqui, para que
a tua alma, ela tem essa paz de descansar nessa palavra. Milagres não nascem do conforto. Os milagres nascem quando alguém decide confiar em meio à crise. A crise revela quem nós estamos a nos tornar. Não pergunte apenas quando que isso vai acabar. Pergunte, quem estás a se tornar enquanto atravessas? Enquanto tu estás a atravessar esta crise, quem é que tu estás a te tornar? A crise não é o fim do caminho. Repita essa frase. A crise não é o fim do caminho. Agora repita essa outra frase. A crise é o lugar aonde o milagre começa a ganhar forma. Eu agora vou iniciar a oração. Respira. Se concentra. Isso mesmo. Receba essa oração. Pai, eu te peço, que cada pessoa que escuta essa mensagem seja envolvida por clareza e confiança, que onde existe crise, se revele a consciência, que onde há sensação de escassez, que se ative a percepção do que já está disponível, que esta pessoa consiga parar de lutar contra o momento presente e comece a escutar o que este tempo está a pedir a ela. Que o medo de não ser suficiente se dissolva, que a comparação, a culpa, a pressa ceda um lugar à maturidade, ao autorrespeito e à fé. Que ela reconheça que não está atrasada, nem errada, nem fora do caminho. Que ela está em processo e que a crise deixe de ser vista como castigo e passe a ser compreendida como um campo de preparação, que o coração se alinhe com o futuro que deseja construir e que os olhos se libertem do passado que já cumpriu seu papel. Que esta pessoa encontre ordem interna para que o fluxo da vida possa voltar a circular. Que a fé, Pai, não seja apenas esperança, mas posicionamento. Que mesmo com pouco nas mãos, exista coragem para oferecer, confiar e avançar. Que a paz se estabeleça, não porque tudo está resolvido, mas porque a alma decidiu confiar no processo. E que no tempo certo, aquilo que hoje parece pouco, se revele suficiente, multiplicado, extraordinário e pleno. Assim é, assim se integra. Amém. Partilhe esta mensagem.